Fala galera, bem-vindos ao canal do professor Pedro Moll, professor de física que vai te ajudar aí a passar no seu vestibular, beleza? Então, eu estarei hoje aqui resolvendo uma questãozinha, né, do vestibular da Unesp para o ano de 2025, da primeira fase. Espero que vocês gostem e já deixa seu like, compartilha, curta, que isso ajuda bastante a divulgação e mais a gente fazer mais vídeos aí para vocês. Beleza? Então vamos lá. Bom, essa questão ela fala o seguinte: a gente tem aí uma figura, né, que mostra o secador de saladas, que acontece por centrifugação. Ele dá um textozinho aí pra gente, mas resumindo, o que importa pra gente dessa questão é a gente entender o processo que está acontecendo nessa figura. E ó, a gente tem o seguinte: então a gente tem uma figura 2 aí, onde a gente vai ter uma manivela M. Essa manivela M ela vai ser girada por uma pessoa, né? A pessoa vai ali com a mão, vai girar para secar a salada. Nisso que ela gira essa manivela ela é dentada, né? Ela tem aqui a parte dos dentes de encaixe e ela está acoplada com uma outra manivela, né? Na verdade, um outro eixo de rotação aí, que é essa engrenagem B, que vai girar né, porque ela está acoplada, né? Você tem uma transmissão desse movimento circular. Como essa engrenagem B ela está acoplada também, né, a essa parte aqui, você também vai ter, que ele chama, né, do sexto, o sexto R, esse sexto R vai girar também. E a questão basicamente quer saber o quê? Se você girar essa manivela com uma frequência de 2,4 Hz, então olha a informação aqui que ele dá para a gente, né? Sabendo que a engrenagem A tem, ó, o raio da engrenagem A tem o triplo do comprimento do raio da engrenagem B, e se você gira a engrenagem A, que é ali onde tem a manivela, com 2,4 Hz, vamos lembrar o que é isso? 2,4 Hz é a minha frequência, ou seja, a cada 1 segundo, né, você vai ter ali 2,4 voltas, né? Então, Hertz é o número de voltas por segundo, beleza? Então, 2,4 voltas a cada segundo que você está imprimindo ali na manivela M, ou seja, né, na engrenagem A, beleza? E aí, Pedro, é um acoplamento que você tem a manivela M, né, que é a engrenagem A, acoplada com a engrenagem B, que está acoplada com o sexto R. Então, acoplamento triplo. Nossa, essa questão deve ser muito difícil, muito complexa, né? Já falou ali que o raio é o triplo um do outro. Então, já vou até anotar aqui para gente, ó. Eu sei que o raio da engrenagem A, ela é o triplo do raio da engrenagem B. Essa informação vai ser importante. Será que eu vou precisar fazer muita conta? Não, né, galera? A gente sabe que existe uma relação de proporcionalidade entre esse raio e essa frequência. E é isso que eu vou relembrar vocês agora. Olha só, vem comigo aqui, ó. Vamos lembrar o que acontece quando eu tenho um acoplamento de duas engrenagens, por exemplo, que elas estão sobre eixos, né? Ó, eixos distintos. Então, a engrenagem 1 aqui, no caso, é maior do que a engrenagem 2, né? O que vai acontecer? Essas duas engrenagens, né? Uma engrenagem que vai ser onde está acontecendo primeiramente o movimento circular, ela vai forçar a outra engrenagem também a entrar em movimento circular. E elas vão compartilhar a mesma velocidade v. Né? Então, nesse caso aqui, eu posso dizer que a velocidade linear ou velocidade tangencial, que é aquela velocidade em metros por segundo, dos dois são iguais, certo? Lembrando que velocidade é espaço sobre tempo ou espaço vezes frequência, e a gente sabe que em um determinado período, né, uma circunferência ela percorre 2πr. E aí a gente chega até numa equaçãozinha, né,
que a velocidade ela é 2πr vezes f, né? 2πr, tamanho de uma circunferência, e f é a frequência. Então, se V1 é igual a V2, ou seja, o mesmo valor que a engrenagem 1 compartilha da mesma velocidade da engrenagem 2, eu posso escrever que 2π vezes F1 vezes R, né? 2πr1 vezes F1 tem que ser igual, né, aí a 2π F2 vezes R2, que é a formulazinha da velocidade, né? Então, ó, o 2π é comum para os dois lados, eu divido os dois lados por 2π, né? E aqui eu chego a uma relação entre a frequência F1 multiplicado pelo raio R1. Isso tem que ser constante, ou seja, tem que ser igual a F2 vezes R2. Lembrou disso aqui? É uma relaçãozinha que a gente chega na transmissão do movimento circular. O que significa isso, pessoal? Significa o seguinte, ó, quando a gente tem duas polias, duas engrenagens acopladas em eixos distintos, diferentes, compartilhando da mesma velocidade linear, a frequência, ó, o produto da frequência vezes o raio sempre vai ser constante, vai ser o mesmo valor. Isso significa que quando eu tenho duas grandezas cujo produto é uma constante, essas grandezas elas são grandezas o quê? Elas são grandezas inversamente proporcionais, né? Proporcionais. O que significa isso? Quando eu aumento, ou melhor, quando eu diminuo o raio, eu aumento a frequência. Quando eu aumento o raio, eu diminuo a frequência e vice-versa. Então, isso aqui vai ser importante para a gente, porque a gente vai conseguir, na verdade, relacionar isso sem fazer conta nenhuma, sem colocar em fórmula. Poderia até botar, mas não vai ser necessário, né? E o que acontece se essas polias elas tiverem, ó, em eixos distintos, né? Deixa eu só jogar essa parte aqui que a gente calculou toda aqui para baixo, né? Para não ficar confuso, tá? Então, olha só, o que acontece se eu tiver em eixos distintos? A gente já viu, polias, né? Engrenagens com mesma velocidade linear, vão ter a frequência inversamente proporcional ao raio. Mas se elas estiverem sobre o mesmo eixo de rotação, ou seja, se eu tiver aqui, ó, girando com uma frequência angular, sei lá, ômega, né? Ambas as polias, ambas as engrenagens, elas vão rotacionar com a mesma o quê? Com a mesma frequência. Por quê? Porque elas vão percorrer uma volta no mesmo tempo. Então, nesse caso, não tem mistério. A frequência de 1 tem que ser igual à frequência de 2. Elas têm a mesma frequência quando elas estão acopladas, né, sobre o mesmo eixo, porque elas vão girar ao mesmo tempo, então elas vão dar uma volta no mesmo tempo. Beleza? Então, a gente pode matar a questão agora, voltar aqui e entender o que acontece, né? Se a gente tem que a engrenagem A, ela, né, tem uma frequência, então a frequência de A é igual a 2,4 Hz, né? E eu sei que o raio de A ele é 3 vezes o raio de B, eu posso falar que a frequência de B ela tem que ser o quê? Lembra da proporcionalidade? Se elas são grandezas inversamente proporcionais, quando eu diminuo o raio, né, o raio de B é 3 vezes menor do que o raio de A, eu aumento a frequência em 3 vezes. Então, a frequência de B tem que ser igual ao produto de 2,4 vezes 3, que é a relação entre os raios, né? Isso daqui vai me dar 7,2 Hz. Mas olha só, B ele está acoplado, né, no mesmo eixo de rotação de R. Então, se B ele gira 7,2 vezes a cada segundo, R também tem que girar 7,2 vezes a cada segundo. Nisso, eu posso chegar à conclusão que a frequência de B ela tem que ser igual à frequência de R, ou seja, igual a 7,2
Hz. Então, gabarito aí, né, para essa questão, letra A. Beleza? Gostou? Tentei explicar um pouquinho do conteúdo para relembrar e não só ir direto, porque poderia ir direto aqui, aplicar a fórmula, mas aqui eu sempre vou tentar mostrar para vocês um pouquinho, relembrar um pouquinho também do conteúdo. Beleza? Então, obrigado, até a próxima. Valeu!